Semana passada a gente falou sobre as primeiras ideias evolucionistas, as quais eram o fixismo, transmutação das espécies, ou transformismo, as ideias de Lamarck, que é a do uso e do desuso, e as ideias de Darwin, ou a evolução por meio da seleção natural. No começo ali da história, a gente tinha o fixismo. O fixismo era a ideia da época que todos os animais tinham surgido da mesma forma que eles são hoje. Beleza? Que não mudou nada. Não houve transformação nenhuma. Sempre foram assim. Então, isso é o fixismo. Essa resposta foi fácil, a maioria entendeu. O problema foi quando a gente foi para a transmutação das espécies. Com o passar do tempo, eles foram encontrando fósseis, e tinha animais lá que eram diferentes. Esses fósseis eram de animais que eram diferentes do que a gente tem hoje. Então, surgiu o questionamento na época, digamos assim, como é que a gente explica isso aqui? Então, enquanto algumas pessoas que acreditavam no fixismo diziam que, não, esses animais foram extintos, surgiu uma nova ideia, que seria de que os animais teriam sido feitos cada um do seu jeito, ou seja, gato nasceu gato e cachorro nasceu cachorro desde a criação, mas que eles foram mudando aos poucos. Então, apesar de ser o mesmo animal, eles mudaram um pouquinho as características. Isso é a transmutação das espécies. As espécies, elas surgiram já sendo elas mesmas, uma espécie não se transformou na outra, mas elas foram mudando um pouco com o passar do tempo. Isso justificaria a existência de fósseis. Por quê? Aqueles ali seriam os mesmos animais de hoje, só que na época eles ainda eram um pouco diferentes do que eles são hoje, mas não era outro tipo de animal. Isso é transmutação das espécies. Aí a gente passa para Lamarck, né? Lamarck falava do uso e do desuso, isso a maioria de vocês entenderam, que era a ideia de que se você usasse um órgão, ele ia se desenvolver mais e a próxima geração ia nascer com ele já desenvolvido. Foi o exemplo lá da girafa. Então, as girafas estariam esticando o pescoço para alcançar as árvores mais altas, e isso fez com que os filhos delas nascessem já com pescoços grandes. A gente discutiu na aula passada, isso está errado. Por fim, a gente falou sobre Darwin e a seleção natural, onde não era o uso e o desuso que ia fazer uma determinada característica passar para as próximas gerações. Na verdade, o que aconteceria ali seria que os animais mais adaptados a uma determinada situação, eles seriam selecionados e assim deixariam mais descendentes. Então, com o passar do tempo, aquela característica tornava o animal mais adaptado ali ao lugar, ela vai terminar tomando toda aquela população, porque aqueles que não têm essa característica para se adaptar ao lugar, eles vão terminar morrendo, deixando menos descendentes. Então, foi isso que a gente falou na aula passada. O que eu tinha prometido falar hoje foi o seguinte, que Darwin não está totalmente correto. Hoje, o que a gente vai falar é isso. O que Darwin errou? O que ele não deixou completo, não deixou explicado ali? Bom, quem quiser acompanhar, a gente vai estar aí na página 61. Bom, eu não sei se vocês repararam, vamos falar aqui um pouquinho de datas, beleza? Darwin, decora aí, Darwin, ele publica o seu trabalho aí no ano de 1859, certo? Mas a viagem dele começou antes disso. A viagem dele começou em 1831. Vamos lá. Ele viajou em 1831, mas só veio publicar seu livro em 1859. Vamos lembrar de outro cara aqui. Em 1866, um cara chamado Mendel publica seus trabalhos sobre a genética e as suas ervilhas lá, que ele fez a pesquisa. Beleza? Vejam a diferença das datas. Quem dos dois publicou primeiro? Quem fez seu trabalho primeiro? Darwin publicou seu trabalho em 1859 e 7 anos depois, Mendel publicou seu livro falando sobre genética.
Os problemas com a teoria de Darwin, vocês podem ler aí nessa parte que está na página 61, é basicamente isso. Não se conhecia na época, tudo que a gente aprendeu sobre genes, não se conhecia nessa época. Toda essa ideia de você passar para frente as características, não se sabia como. Como é que isso acontecia? Na época de Darwin, não se sabia ainda. Como é que seu filho nascia com uma cara parecida com a sua? Ninguém sabia direito. Ninguém tinha essa ideia completa. A gente falou disso, que antes de Mendel, as ideias que o pessoal tinha, elas não estavam corretas, elas eram incompletas. Então, o maior problema da teoria de Darwin é essa. Ele, apesar de dizer que existia seleção natural, e essa seleção natural ia selecionar ali os indivíduos mais adaptados e tal, ele não sabia dizer por que surgiam novas características e ele também não sabia dizer o que gerava toda essa multidão de opções, de variedade, toda essa variedade, no caso, para dar chance para aparecer uma nova característica e alguém ser mais adaptado a tal. O problema com a teoria dele é que ele não sabia explicar como surgiam essas novas características para poder gerar ali uma adaptação. Então, primeiro, ele não sabia dizer por que apareceu uma girafa com um pescoço um pouquinho maior. Ele sabia que apareceu essa girafa, mas por que apareceu? Ele não sabia dizer por quê, porque não se conhecia na época a ideia de transmissão de características e de genética. Além disso, ele também não sabia dizer por que apareciam tanta variedade genética. No caso assim, por que ia aparecer os filhos ali gerados por um determinado casal de animais, ia ter tantas características diferentes entre si. Vou dar um exemplo, se a gente pensar aí no que a gente falou lá pelas primeiras aulas, quando falou de genética, eu falei disso, que muitas vezes, você observar aí, seu irmão, quem tem irmão, claro, se observar, vocês têm características diferentes. Então, por quê? Se vocês são filhos do mesmo pai, por que vocês têm características diferentes? Beleza? Então, isso aí, Darwin também não sabia explicar, porque os animais, digamos, teriam descendentes com características diferentes. Nem porque surgiria uma característica que nunca tinha sido vista antes. Isso só é explicado após a descoberta de Mendel e de mais gente, como a gente já falou, os outros caras que explicaram Mendel, ou seja, quem descobriu lá que existia genes e tudo mais. Então, somente com o Mendel, depois que Mendel publica o trabalho dele, depois de um tempo, a gente consegue aí dar um fechamento mais adequado para a teoria de Darwin, certo? Quando você junta as duas ideias, a ideia de Mendel e a ideia de Darwin, você tem o que é chamado de teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, ela vem surgir quando já se conhece tudo aquilo que a gente sabe de genética, basicamente. Então, já se entende a ideia de o que são genes, já se entende a ideia que podem ocorrer mutações, já se entende a ideia de que pode surgir uma característica nova ali do nada. Então, tudo que a gente falou lá na sala e na nossa primeira aula que a gente revisou, tudo isso já se conheciam. Então, a partir das ideias de evolução de Darwin, por meio da seleção natural, e das ideias de mutação e de variedade genética, surge a teoria sintética da evolução. O que essa teoria diz? A teoria sintética da evolução, parágrafo 2 aí da página 65. Como é comum em ciências, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução, a teoria sintética da evolução, foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas, os quais têm nomes aí. Novas descobertas sobre os seres vivos continuam ampliando nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. O que eu estou falando aqui? Darwin, ele deu lá a teoria da seleção natural como um objeto para a seleção das espécies e a evolução das espécies. E isso veio sendo ampliado, digamos assim, por diversos outros cientistas com suas descobertas. Então, a teoria sintética da evolução, além da seleção natural, que explica a parte final dessa teoria, precisa de duas partes que são iniciais, que seriam as mutações e a variabilidade
genética. Bom, bora lá. Diz aí o seguinte, aquele que eu tinha falado, foi a junção aí da teoria de Darwin, da seleção natural, com os conceitos de genética, que deu origem à teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Então, o que é que foi incluído na teoria de Darwin? Bom, a teoria de Darwin falava dessa segunda parte aí. A gente tem aí a variabilidade, ou seja, você tem animais com características diferentes, várias características diferentes, e a partir da seleção natural, aqueles que eram mais adaptados eram selecionados e deixavam mais descendentes, ou seja, geravam uma população ali adaptada àquela característica. O que muda da teoria de Darwin, da seleção natural, para a teoria sintética? É a inclusão aí dessas duas outras coisas que geram a variabilidade genética. Então, a teoria sintética, o que ela faz? Ela vem basicamente explicar o que gera essa variabilidade genética. A gente falou lá no capítulo 2 sobre mutações. No livro de vocês, na página 65, traz aí o mesmo exemplo. Tem uma imagem aí da mesma mosca lá que a gente falou naquele capítulo. Então, o que acontece? Por haver essa grande população de indivíduos ali, pode aparecer uma nova característica através de mutação. A gente falou lá que mutação seria uma alteração no código genético, basicamente. Então, enquanto está sendo gerado lá os gametas, pode ocorrer durante essa cópia lá do código genético, do DNA, enquanto está sendo copiado, pode ocorrer um erro, pode alguma coisa dar errado lá no meio do caminho, alguma coisa ser copiada errado. A ideia de mutação é basicamente essa. Você pode sim entender mutação como algo que foi copiado errado. Algumas mutações, elas tiram certas características, outras mutações, elas adicionam novas características. Então, a mutação pode ser de qualquer tipo. A mutação pode fazer com que o indivíduo não nasça. Simplesmente assim, não se desenvolva. Mas há mutações que podem tornar o indivíduo mais adaptado a um lugar. Então, mutação nada mais é do que uma alteração nos genes daquele indivíduo que geram uma nova característica. Essa nova característica pode ser boa ou ruim. O exemplo aí das moscas, a gente pode ver uma mosca que não consegue voar, ela não tem asas desenvolvidas e por isso não consegue voar. Isso seria uma mutação que tornou pior a situação para ela. Beleza? Mas podem haver mutações que tornem melhor a situação para um determinado indivíduo. Mutação nada mais é do que uma alteração no código genético, é aleatória, pode ocorrer de toda forma aí, seja boa ou ruim essa forma. A outra coisa que geraria essa variabilidade genética seria a recombinação genética. O que é a recombinação genética? Não sei se vocês lembram, quando a gente ainda estava naquela outra sala lá, na sala que era do povo de manhã, eu fiz um papelzinho lá, um negócio com 4 canetas, para mostrar o que era meiose. Basicamente, de que quando você ia produzir lá os gametas, você tinha células diferentes. Cada célula ia carregar certas partes lá dos genes. Então, não sei se vocês conseguem lembrar, mas umas partes iam ser, digamos assim, verde e vermelho, outra célula ia ser verde e azul. Eu não lembro exatamente como foi as cores que ficou lá, mas espero que vocês lembrem que eu fiz isso. Basicamente, é isso que vocês precisam entender. Conforme vai ocorrendo lá a meiose, certo? Vai sendo separados os genes. Então, algumas células, alguns gametas vão ficar com uma determinada característica e outros com outra. Se a gente for pensar lá no que a gente aprendeu com Mendel, seria a ideia lá que alguns pais vai passar só um dos dois fatores. Então, um vai passar lá o maiúsculo e outro vai passar o minúsculo, ou seja, o dominante ou o recessivo, certo? Então, seria essa lógica que durante a divisão lá, a meiose, você pode passar ou a característica que é dominante ou a característica que é recessiva. Pronto, isso é a ideia de recombinação genética. Mas ela não é só isso. Além ter essa divisão, que, tipo assim, o pai pode passar dois genes diferentes, né, do mesmo par,
você ainda junta isso com os genes que vêm da mãe. Então, você tem lá 4 opções, né? 2 do pai, 2 da mãe, e você pode gerar filhos de diversos jeitos diferentes. A gente viu isso lá quando a gente fez aqueles quadros, beleza? Aqueles quadrinhos lá para ver qual seria o resultado do cruzamento. A gente viu que poderia gerar seres descendentes muito diferentes entre si. Digamos, um com olho azul, um com olho castanho, ou um com pele clara, outro com pele escura. A gente viu isso lá. Né? Não é nada mais do que isso. Então, as duas coisas que gerariam essa variabilidade genética seriam essas. A mutação, ou seja, do nada pode surgir uma nova característica nesses novos seres que vão nascer. E, além disso, o tempo todo, a cada geração, você tem uma recombinação genética. A cada reprodução, quando vai lá ocorrer a fecundação, você recebe uma parte do pai e uma parte da mãe que vão se misturar. Isso seria a recombinação, tá entendendo? Você pega um pedacinho e outro e junta de uma forma diferente. Recombinar. Estava combinado, você separou e pegou um de um do outro, recombinou, juntou de novo. Então, essas duas coisas iriam gerar a variabilidade genética. A variabilidade genética seria basicamente gerada por isso aí. Mutação que geraria uma nova característica num determinado tipo de animal e a recombinação genética que faria o tempo todo ali essa junção de formas diferentes para gerar características diferentes. Então, a partir dessas duas coisas, beleza? A partir dessas duas coisas você teria uma variabilidade genética e a seleção natural ia escolher quem era o mais adaptado para sobreviver ali naquele ambiente. Então, é isso. Um híbrido seria um exemplo de recombinação genética? De certa forma, sim. Só que aí, no caso, ele não pode passar à frente das características. Então, quando você tem aí você pega 2 animais diferentes e cruza eles, esse descendente não pode passar à frente. Então, ele já está anulado de cara aí pela seleção natural. Ele não tem condições de deixar descendentes. O que você precisa entender? Existe mutação, existe recombinação genética. As duas juntas vão gerar uma variabilidade genética, ou seja, descendentes ali com várias características diferentes. Aqueles que forem mais adaptados vão ser selecionados através de seleção natural e vão deixar mais descendentes ou seja, na próxima geração eles vão ter deixado mais descendentes. E essa característica, assim, será selecionada. Então, no futuro distante, essa característica vai ser única ali, gerada por essa seleção natural. Mas vamos lá. O que a gente sabe? Por que isso faz sentido agora para a gente? Isso faz sentido porque eu disse que a teoria da evolução nunca seria, jamais a gente teria uma lei da evolução, sabe? Eu falei disso semana passada. Porque não tem como a gente reproduzir em laboratório isso e não tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro. Mas, atualmente, a gente ainda consegue observar isso acontecendo no nosso dia a dia. Vou falar de duas coisas aqui. A primeira é o caso dos insetos que ficam resistentes a certos agrotóxicos. Como é que isso ocorre? Você tem sua plantação. Você pega lá, bota veneno para matar aquela praga de inseto que começou lá, beleza? Alguns poucos insetos conseguiram sobreviver, ou seja, eles têm uma mutação lá que fez com que eles tivessem uma característica de todas essas opções, toda essa variabilidade genética possível. Aquele inseto ali, ele, conseguiu sobreviver a esse agrotóxico. Então, ele vai e os descendentes dele, ele passa esse gene para frente. Então, os descendentes dele também têm uma grande chance de sobreviver. Simples, né? Um inseto tinha uma mutação ali e de todas aquela variabilidade genética gerada, ele era o único que conseguiu sobreviver. Então, a partir da seleção natural gerada por você, que botou veneno na sua plantação, ele consegue deixar descendentes, porque os outros morreram. Só ele sobreviveu, mas deixou descendentes. E na outra geração, você tem mais insetos que são resistentes. Aí, ano novo, chegou lá, outra plantação, você meteu o veneno de novo. O mesmo veneno, não mudou o veneno, não.
botou o mesmo veneno. Agora você viu que não sobreviveu só um inseto. Já teve vários que sobreviveram. Não foram todos, mas teve vários que sobreviveram. Aí você se pergunta, o que aconteceu? Os insetos que morreram não deixaram descendentes. Agora, nesse segundo ano de plantação. Mas aqueles que ficaram resistentes, que sobreviveram ao agrotóxico, agora não é mais só um, são alguns, eles vão lá e deixam descendentes para a próxima geração, que também são resistentes. Próximo ano você pega, coloca o mesmo veneno de novo. E agora mais insetos sobreviveram. Isso vai acontecendo inúmeras vezes até que o veneno simplesmente para de ter efeito, porque todos os insetos que estão ali, eles não morrem mais com esse veneno. Então, esse é um exemplo simples que a gente pode observar hoje a seleção natural acontecendo. Digamos assim, você pode pensar, mas isso seria seleção artificial, onde o homem seleciona ali as características? Mais ou menos. Não é uma coisa que o homem escolheu fazer. Ela ocorreu ao acaso. Digamos que poderia ter tido qualquer outra coisa ali naquele lugar e não necessariamente você jogando um veneno. Mas esse acontecimento fez com que se selecionasse ali insetos que são mais resistentes àquele agrotóxico. Então, ele simplesmente para de ter efeito depois de algumas gerações de insetos. Então, o homem não está escolhendo fazer com que eu quero que aqueles insetos ali sobrevivam. Então, a gente chamar de seleção natural mesmo. Porque os insetos já estavam lá, o ambiente mudou e os insetos que eram mais adaptados sobreviveram. Então, vamos pensar assim, tiveram, durante a história do planeta Terra, diversas extinções, onde alguém, digamos, um meteoro caiu na Terra, matou ali 90% da população, ou os vulcões entraram em erupção e matou ali 90% da população, ou o homem chegou ali e começou a matar todo mundo. Então, continua sendo seleção natural, porque o ambiente onde o ser vivo vive ali mudou, do nada mudou, seja quem for que causou essa mudança, mas mudou, e alguns estavam adaptados, sobreviveram, deixaram descendentes, e alguns não estavam adaptados, simplesmente morreram, não deixaram descendentes na outra geração. Deu para entender agora mais ou menos a ideia? Não importa necessariamente aqui que é o homem que está jogando veneno, certo? Se tivesse lá um tambor de veneno e alguma outra coisa batesse lá e derramasse, espalhasse esse veneno, o resultado era igual. Você ia ter também a seleção. Então, não é exatamente o homem que está escolhendo selecionar. Simplesmente acontece. Um outro exemplo também seria o das superbactérias, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, das superbactérias. O que acontece? Depois da criação ali, o descobrimento dos antibióticos e o uso indiscriminado deles, o ser humano começou a selecionar certas bactérias, não por escolha própria. Vamos lembrar disso de novo. Você chegava no hospital lá com uma gripe, o médico passava um antibiótico. Aí esse antibiótico ia lá, antibiótico não mata vírus. Só quero lembrar isso aqui. Antibiótico não mata vírus. Gripe é causada por vírus. Beleza? Mas bora lá. O médico passa lá um antibiótico para você, você toma um antibiótico, esse antibiótico mata quase 100% das suas bactérias, matou lá 99% das bactérias que tem em você. Mas 1% sobreviveu, porque olha, essas aqui tinham características que tornavam elas resistentes aos antibióticos. Que estranho, né? Ela tinha essa bactéria tinha sofrido essa mutação que tornava ela, tinha lá toda aquela variedade de bactérias. Mas essa aqui, ela era especial, porque ela sofreu uma mutação e ficou mais forte. Ficou mais resistente àquele antibiótico. Então, o antibiótico matou todas as outras bactérias, só sobrou essa aqui. Essa aqui vai lá se reproduzindo, vamos lá, a reprodução das bactérias por divisão celular, ela é reprodução assexuada, então ela só se copia, então uma bactéria vira duas vira quatro vira 8 e por aí vai. Aí passa alguns meses, você vai lá e tem uma nova gripe. Vai no médico novo, o médico faz a mesma coisa. Olha, toma esse antibiótico aqui. Só que agora dentro de você tem aquela bactéria lá que era resistente. E ela não morre dessa vez, não. Morre as outras de novo, né? Mas aquela ali não morreu, não.
Beleza. Com o passar do tempo, você adoece de uma doença causada por essa tal bactéria. Digamos lá que você tem um problema, essa bactéria sofre uma mutação e começa a atacar você. Se o médico passar o antibiótico que serviria para matar a bactéria, o antibiótico agora não tem mais efeito sobre essa bactéria, porque todas se tornaram resistentes. Deu para entender isso? A ideia de seleção natural hoje é o seguinte: algum fator muda o ambiente ali, certo que a gente é o causador da seleção natural, basicamente agora. Mas, tipo assim, o ambiente ali mudou por algum fator. Na plantação, choveu o veneno ali e matou quem não era resistente. Dentro de um corpo de um animal, um ser humano, por exemplo, caiu um produto químico lá, chamado antibiótico, e matou quase todas as bactérias, sobrou só algumas resistentes. Mas tanto os insetos resistentes quanto as bactérias resistentes, elas vão deixar descendentes, porque elas conseguiram ser mais adaptadas àquele novo ambiente ali. Elas conseguiram se adaptar ali, beleza? Então, deixando mais descendentes, a próxima geração está adaptada àquela situação. Chove de novo veneno ou cai de novo um produto químico chamado antibiótico, aqueles que são adaptados sobrevivem. Então, pessoal, a ideia é essa. Se vocês entenderam aí o que é teoria sintética e como é que ocorre essa seleção natural, agora que a gente já sabe como é que ela continua ocorrendo hoje em dia, vocês entenderam tudo que tinha para entender na aula de hoje.